Querido Deus Pai, graças te dou por mais um dia, Senhor. Hoje lerei 1 de Samuel, capítulo 22, mas hoje não será apenas 7 capítulos, serão mais de 7. Será do 22 até o último capítulo. Isso porque aconteceu o que o Senhor bem sabe. O que o Senhor bem sabe. E hoje, para recompensar, eu vou ler todo ele, até terminar. Assim orei, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 1 de Samuel, capítulo 22, verso 1 em diante. Davi se esconde em Adulão e em Moabe. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi ao bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes. 1 Samuel capítulo 22, versos 6 em diante. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, com a sua lança na mão, e todos os seus servos estavam com ele. Saul disse aos servos que o rodeavam: escutem, filhos de Benjamim, será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhas e fará todos vocês chefes de milhares e chefes de centenas? Para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim e me conte que o meu filho instigou contra mim, o meu servo, para me armar ciladas, como se fosse neste dia, como se vê neste dia. Então Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, disse: eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor. Também lhe deu o mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei Saul. Saul disse: escute, filho de Aitube. Ele respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu o pão e a espada e consultou Deus a favor dele, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: e quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não. Que o rei jamais acuse este seu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois este seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. O rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou
e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam a estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Abiatar refugia-se com Davi. 1 Samuel, capítulo 22, versos 20 em diante. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando vi que Doeg, o edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte, procura também a sua. Mas comigo você estará salvo. Davi livra a cidade de Keila. 1 Samuel capítulo 23, verso 1 em diante. Então disseram a Davi: eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor, perguntando: devo ir atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse: ele virá. Então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Davi e Jonatas renovam sua aliança. 1 Samuel capítulo 23, verso 15 em diante. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza. Ele fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza, Jonatas voltou para casa. A traição dos Zifeus. 1 Samuel capítulo 23, verso 19 em diante. Então os Zifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo: não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no monte Aquila, ao sul de Gizimon?
Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha, que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. Saul respondeu: que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Vão agora, informem-se ainda melhor. Descubram o lugar que ele frequenta. E quem o vir ali, porque me foi dito que ele é muito astuto. Por isso, prestem bem atenção e informem-se a respeito de todos os esconderijos em que ele se oculta. Voltem para cá com informações seguras, e então eu irei com vocês. Se ele estiver na região, irei procurá-lo entre todos os milhares de Judá. Então eles se levantarão e se foram em Zife, adiante de Saul. Ora, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gizimon. Saul e os seus homens foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi. Por isso ele foi para a rocha, que está no deserto de Maom. Quando Saul soube disso, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Zela Amalecote. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros em En-Gedi. Davi poupa a vida de Saul. 1 Samuel, capítulo 24, verso 1 em diante. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos entre todos o Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência, com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu senhor pode ver que, com os seus próprios olhos, que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos, nesta caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto, sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal, nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça de mim, à caça da minha vida, para tirá-la de mim. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei. Porém, não estenderei a minha mão contra o rei. Como o provérbio dos antigos diz: dos perversos procede a perversidade. Mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor, meu rei, atrás de quem saiu o rei de Israel, a quem persegue. Há um cão morto, há uma pulga. Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois, que ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Quando Davi acabou de falar todas estas palavras, Saul disse: esta é a sua voz, meu filho Davi.
E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos, e você não me matou. Por quem é que encontra o inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa de meu pai. E Davi jurou a Saul. Este foi para casa, mas Davi e os seus homens foram ao lugar seguro. A morte de Samuel. 1 Samuel capítulo 25, verso 1. Samuel morreu e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Davi e Nabal. 1 Samuel capítulo 25, verso 2 em diante. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Caleb. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado, paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo o que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos, e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços, e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando, e Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos meus animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Abigail apazigua Davi. 1 Samuel capítulo 25, verso 18 em diante. Então Abigail pegou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas e 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos. E pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: vão na frente,
que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada a seu marido Nabal, enquanto ela cavalgando um jumento descia, encoberta pelo monte. Davi e os seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito, com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal, que Deus me castigue, se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão, lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se comporte com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as suas próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu Senhor, que lhe seja dado aos rapazes que seguem o meu Senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém a vida de seus inimigos, este a lançará fora, como se atirasse da cavidade de uma funda. E, quando o Senhor Deus tiver feito a meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem a meu Senhor, então lembre-se desta sua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesmo, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nem o sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. A morte de Nabal. 1 Samuel capítulo 25, versos 36 em diante. Abigail voltou para junto de Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele bastante embriagado. Por isso ela não lhe contou absolutamente nada, até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito, e ele ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal, e ele morreu. Davi casa com Abigail. 1 Samuel capítulo 25, verso 39 em diante. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Bendito seja o Senhor, que pleitou a causa da afronta que recebi de Nabal, e livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Então Davi mandou um recado a Abigail, dizendo que desejava tomá-la por mulher. Os servos de Davi foram até Abigail no Carmelo e lhe disseram:
Davi nos mandou buscá-la, para que a senhora seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Abigail se dispôs imediatamente e montou seu jumento. E ela, acompanhada pelas 5 moças que a serviram, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi também havia tomado por mulher Ainoá de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltim, filho de Laís, que era de Galim. Outra vez Davi poupa a vida de Saul. 1 Samuel, capítulo 26, versos 1 em diante. Os ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Não é verdade que Davi está escondido no monte Aquila, em frente de Gizimó? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zif, em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Saul acampou no monte Aquila, em frente de Gizimó, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto. Enviou espias e soube que Saul, de fato, tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem irá comigo ao arraial de Saul? Abisai respondeu: Eu irei com você. Assim, Davi e Abisai foram de noite ao acampamento. E eis que Saul estava deitado, dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça Abner, e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abisai disse a Davi: Hoje Deus entregou seu inimigo nas suas mãos. Desde que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: Tão certo como vive o Senhor Deus, Ele mesmo o matará, ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água, e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam, porque havia caído sobre eles um profundo sono, vindo da parte do Senhor. Quando Davi tinha passado para o outro lado, pôs-se no alto do monte, ao longe, de maneira que havia uma grande distância entre eles. Então gritou para o povo e para Abner, filho de Ner, dizendo: Você não vai responder, Abner? Então Abner respondeu: Quem é você que está aí gritando para o rei? Davi respondeu: Você não é homem, e quem é igual a você em Israel? Então por que não protegeu seu senhor o rei? Por que alguém do povo foi até aí para matar o rei, seu senhor? Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor Deus, vocês merecem morrer. Vocês que não protegeram seu senhor, ungido do Senhor Deus. Agora vejam onde está a lança do rei e o jarro de água que estava perto da cabeça dele. Saul outra vez se reconcilia com Davi. 1 Samuel capítulo 26, verso 17 em diante. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É esta a sua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu: Sim, é a minha voz. Ó rei, meu senhor, disse mais: Por que o meu senhor está perseguindo o seu servo? O que foi que eu fiz? E que maldade se acha nas minhas mãos? E agora, ó rei, meu senhor, por favor, escute as palavras deste seu servo. Se é o Senhor Deus que o está incitando contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor.
porque eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vá e sirva a outros deuses. Agora, que o meu sangue não seja derramado longe desta terra do Senhor, porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse, pequei, volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Davi respondeu, aqui está a laça, ó rei, que um dos seus rapazes venha aqui pegá-las. E que o Senhor, Deus, recompense cada um pela sua justiça e lealdade, porque hoje o Senhor Deus o havia entregado nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus, e que Ele me livre de toda angústia. Então Saul disse a Davi, bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas, e certamente será bem sucedido. Então Davi seguiu o seu caminho, e Saul voltou para casa. Davi, outra vez com Aquis, rei de Gate. 1 Samuel capítulo 27, verso 1 em diante. Davi disse consigo mesmo, pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as suas 2 mulheres, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis, se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior para que eu more ali, porque este seu servo ficaria morando com você na cidade real. Então naquele dia, Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, Ziclag pertence ao rei de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi ia com os seus homens e eles atacavam os Gerzuítas, os Gerzitas e os Amalequitas, porque estes eram os moradores da terra desde Telã, na direção de sul, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Então voltava e vinha para junto de Aquis. Quando Aquis perguntava, quem foi que você atacou hoje? Davi respondia, ataquei o sul de Judá, o sul dos Jeramelitas e o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem, dizendo, é assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir durante todo o tempo em que morou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo, ele levou o seu povo de Israel ao diabo. De verdade, e por isso será meu servo para sempre. Saul consulta a médium de Endor. 1 Samuel capítulo 28, verso 1 em diante. E aconteceu que, naqueles dias, os filisteus reuniram o seu exército para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi, fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aquis, assim você saberá o quanto este seu servo pode fazer. Aquis respondeu, por isso você será meu guarda pessoal para sempre.
Samuel já havia morrido e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Saul consolou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necrománcia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médiuns e os adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse: é que estou muito angustiado, porque os filisteus guerrearam contra mim e Deus se afastou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim, rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém, outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você. Hoje, o Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus. E amanhã você e os seus filhos entrarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. De repente, Saul caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe as forças, porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: veja, esta sua serva deu ouvido à sua voz. Eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras desta sua serva. Deixe que eu traga um pouco de comida. Coma, para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém ele recusou, dizendo: não vou comer. Mas os servos e a mulher insistiram. E então ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro gordo, que ela se apressou em matar. Pegou também farinha, amassou-a e fez alguns pães sem fermento. E trouxe a comida a Saul e aos seus servos. E eles comeram. Depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. Os filisteus desconfiam de Davi. 1 de Samuel, capítulo 29, verso 1 em diante. Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel.
Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: o que estes hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou e passou para o meu lado até o dia de hoje, não encontrei nada de errado nele. Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis e lhe disseram: mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria com seu senhor? Não seria por acaso com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças, dizendo: Saul matou milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Aquis chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto. Me parece bem que você tome parte comigo nesta campanha, porque não encontrei nenhum mal em você, desde o dia em que você veio para junto de mim, até o dia de hoje. Mas os governantes não se agradaram de você. Portanto, agora, volte e vá em paz, para que você não desagrade aos governantes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: mas o que foi que eu fiz? Ou o que você encontrou de errado neste seu servo, desde o dia em que entrei para o seu serviço até hoje, para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: eu sei que os meus olhos você é bom como um anjo de Deus. Mas os comandantes dos filisteus disseram: ele não deve ir conosco à batalha. Portanto, levante-se amanhã de madrugada com os seus servos que vieram com você, e ao se levantarem, logo que amanhecer, vão embora daqui. Então Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. 1 Samuel capítulo 30, verso 1 em diante. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram-se Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Não somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi livra os cativos. 1 Samuel capítulo 30, verso 7 em diante. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansado que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas.
e ele comeu. Assim, recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim, Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem os despojos, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. A lei a respeito da divisão da presa. 1 Samuel capítulo 30, verso 21 em diante. Quando Davi se aproximou dos 200 homens que, de tão cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou dele e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada de despojo que salvamos, que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria outro ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente aos anciãos de Betel, de Ramote, do Negueb, de Jatir, de Aroer, de Zifmote, de Estemor, de Racal, das cidades dos Jeramelitas e dos Queneus, de Ormá, de Borazã, de Atazim, de Hebron e de todos os lugares em que Davi tinha passado, ele e os seus homens. A derrota de Israel e a morte de Saul. 1 Samuel capítulo 31, verso 1 em diante. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros os avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos, me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele.
E assim morreram juntamente naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os homens de Israel, que estavam no outro lado do vale e no outro lado do Jordão, viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. O sepultamento de Saul. 1 de Samuel, capítulo 31, versos 8 em diante. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas, enviaram um mensageiro pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram na muralha de Bet-Sean. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-Sean e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. E assim terminamos mais um livro da Bíblia, que foi o primeiro livro de Samuel. Lemos não só 7 capítulos, mas mais do que 7, por motivos de incumprimento, falhas técnicas. Mas eu quero agradecer, porque aprendeu-se bastante que aos ungidos do Senhor você não deve tocar nem deve desmerecer. Aprenda a respeitar aqueles quem o Senhor levantou para guiar um povo, para fazer qualquer coisa. Talvez o teu chamado chegará, você ouviu o que o Senhor vai fazer para com você. O teu chamado está aí para contigo, mas não tente esforçar o chamado. Se você sabe que tem um chamado do Senhor, espere o tempo certo, porque o Senhor julgará no seu tempo. Assim como Davi fez com Saul, faça você também com todos aqueles que estão acima de você, que aparentemente parecem estar a impedir o seu crescimento. Não pague mal com mal, pague o bem com mal, ou o mal com bem. Seja alguém com o segundo coração de Davi. Seja alguém que vai obedecer à ordem do Senhor. Seja alguém que vai obedecer ao tempo do Senhor. Assim terminamos, Pai. Eu te agradeço por mais um dia que o Senhor concedeu a mim a leitura da sua bendita palavra de Deus. Teve aprendizado todos os dias. E eu dou graças ao Senhor, dou graças a ti, porque o Senhor é bom para conosco todos os dias. Orei confiante em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.